Oi, gente, e o vídeo de hoje é sobre a minha experiência com arquétipos e o que tá mudando por aqui. E, ó, hoje é dia 20, uma quarta-feira, então esse vídeo provavelmente vai pro dia 21. Eu vou agendar ele e tá postando ele. Então, antes de mais nada, é, a questão dos arquétipos, ela é muito, pra mim, ela era muito uma coisa longe de se alcançar. Tendo em vista que eu já tinha colocado alguns arquétipos para funcionar e nunca tive nenhuma sensação ou alguma mudança que eu pudesse atribuir para aquele arquétipo. Então, desde então, eu venho estudando e vendo o que poderia ser eu usar para poder mudar de acordo com os meus objetivos, né? Pois bem, eh, de acordo com a Dani, ela me passou uma tríade de arquétipos e eu vou contextualizar como que eu tava na vida. Aqui na minha casa estava meio parado, as coisas não estavam dando, eh, não tinha muitas vendas realizando, então eu tava falei assim: "Ai, Dani, pelo amor de Deus, gente, me ajude". Então, e pra você que não conhece a Dani tem um canal aqui no YouTube, chama Arquétipo na Prática, onde ela ensina sobre os arquétipos. E lá também ela tem a consultoria que ela faz sobre arquétipo. Eu vou deixar o link aqui abaixo no vídeo, mas não é publi, não é nada. É só um. Deu muito certo e espero que dê muito certo com todo mundo. E é só pra vocês encontrar um caminho. Mas a Dani também tem outros canais aqui no YouTube. Inclusive, ela tem um daqueles cursos que eu às vezes eu indico aqui sobre quem quer começar o YouTube. E ele sempre fica o link aqui embaixo, caso também você precise, você tem um sonho de começar a virar, opa, virar um criador de conteúdo. É só você clicar abaixo que você vai estar tudo explicadinho também. Então, dito isso, eu tava eu vinha estudando sozinha por um tempo e desde então não tinha funcionado, então eu tava meio desacreditada nos arquétipos. Aí eu falei pra Dani que eu tava passando e tal, aí ela me passou os arquétipos. Enfim, ela me disse assim, com essa palavra: duvido não acontecer nada. Pois bem, isso aí foi no dia, vou até olhar aqui no calendário pra mim não falar coisa errada. Ó, foi no dia 5 de maio. Foi em 5 de maio, mais ou menos de noite. Foi mais ou menos esse horário. No dia 6 já tava já na tela do meu celular a tríade que ela passou. E assim, e desde então, desde o primeiro dia, não sei, assim, o que aconteceu com esses arquétipos pra eles mexerem comigo. Mas enfim, houve muitas mudanças na questão de lugares de coisa, o que eu ia colocar pra vender, o que eu não ia colocar pra vender, e esse tipo de coisa. E desde o primeiro dia até hoje, eu acho que todos os dias eu vendi alguma coisa. Então, desde que eu coloquei essa tríade, eu vendi alguma coisa, eu modifiquei alguma coisa. E, incrivelmente, eu tenho um MEI. E aí, como eu tô ainda organizando essa parte financeira, tipo, não tá, aí não tava tanta venda. E eu falei assim, gente, fiquei pensando assim, nesse tempo que eu tô, que faz agora, que eu tô gravando esse vídeo, faz 2 semanas que eu tô com essa tríade. Eu falei assim, gente, pra que eu continuar pagando uma MEI? Sendo que eu não tô usando, não tô emitindo nota, não tô tendo cliente na questão de precisar de uma MEI. Eu tava vendo a MEI assim como não necessária. E aí, eu dei baixa na minha MEI, porque eu tava vendo como uma coisa só sobre um encargo sem ser utilizado. E isso aí é muito coisa da raposa, né? Porque a raposa, ela vem procurando atalhos, facilitando sua vida. Então, é uma coisa da raposa. Então, tudo que não for usado, não tiver.
destino certo, então ela vai fazer a limpeza e vai achar um caminho mais fácil. Outra grande mudança que teve por aqui foi na questão das roupas do bazar. Eu tô fazendo um projeto, da faculdade, que ele chama PIESC. Eu faço a faculdade de marketing à distância. E dentro desse curso, ou de outros cursos também, ele tem essa atividade que é voltada à comunidade, que você faz algum serviço, alguma coisa que seja vantajoso para a comunidade, seja para uma entidade, para alguma parte. E aí eu tava pensando que durante muitos anos eu me dediquei a às pessoas que têm câncer, a a parte de crianças, e eu acho que, dos idosos. E aí eu queria fazer uma coisa na questão dos autismo, das crianças que têm autismo. E então, o que que eu pensei? Pensei em fazer um bazar. Então a raposa pegou as roupas, uma parte eu separei para mim poder gerar um pouquinho de renda para mim também sobreviver, e outra parte, eu falo a outra parte, 70%, 70 a 80% das roupas que eu tinha. E aqui, quando eu falo dessas roupas que eu tenho, eu não falo de roupa manchada, não falo de roupa rasgada, danificada, não, são roupas boas, roupas que estão para uso, que eu estava vendendo na minha loja, eu peguei para poder fazer um bazar beneficente para as crianças do câncer, ou que têm autismo, para as crianças que têm autismo. E qual que é o intuito desse bazar? Esse bazar, as crianças que têm autismo, as crianças e adolescentes, eles usam um cordão com quebra-cabeça colorido para estar identificado, já que não tem cara o autismo, né? E a identificação, ela é muito importante para na questão de filas, de locais públicos, né? Então, essa identificação, ela é muito importante. Então, eu vou, com esse dinheiro arrecadado do bazar, eu vou, comprar colares para todas as crianças de um espaço, chama espaço, né? Chama espaço potencial aqui na minha cidade. Um local onde as crianças fazem terapias sobre autismo, lá nesse local. Então, essa semana eu tenho que ir lá, ver quantas crianças são, as roupas eu já separei, e eu também vou conversar. Aqui na minha rua tem uma igreja católica grande que tem um salão onde eu posso fazer o bazar. Então, eu vou lá conversar com um padre para poder estar fazendo o bazar, arrecadar o dinheiro. Aí, com o dinheiro, vou comprar os colares para as crianças para serem identificadas. Então, visto isso, a raposa estava dando uma revolução aqui, porque há um tempo atrás eu estava pensando assim na questão de continuar ou não com o bazar. Tendo em vista que eu não tava vendendo muito, tava vendendo pouco, né? Então eu fiquei pensando assim, se antes ela era uma renda principal, eu acho que ela vai ter que deixar um pouquinho de ser principal, pode ser uma auxiliar ali, uma renda extra, para ela ser, para mim procurar um CLT para poder transformar outra em renda principal e ela ficar mais em segundo plano. Tendo ela em segundo plano, eu não precisaria de tanta roupa, tanta quantidade de roupa aqui, porque quem tem bazar sabe que acaba acumulando muita roupa. E como eu não tenho espaço, eu falo espaço físico, tipo uma lojinha, alguma coisinha que eu posso estar colocando, então acaba ficando difícil de estar colocando dentro de casa, fica muita, muita coisa. E aí na hora que você vai tirar vamos supor, eu gosto de montar o look. Então, é uma blusinha, é uma calça, um sapato. Então, acaba que você com a bagunça, né? Mas, enfim. Então, a raposa. Ah, eu não falei dos três, né? O que eu tô usando é raposa, falcão e 9 de ouros. Então, ela vem me ajudando muito nessa questão de facilidade de tá me reorganizando e me procurando uns caminhos mais fáceis para poder tá organizando a minha vida. Em questão ao 9 de ouros, 9 de ouro, ele vem trazendo o dinheiro. Então, desde que eu coloquei ele assim, eu já venho vendendo, venho
conseguindo movimentar e colher o, o que eu plantei. E o falcão, ele é mais de mudança, né? Então aqui tá acontecendo umas mudanças, umas transformações, uma questão de mudança de pensamento, de tudo que envolve a vida, né? Porque a gente fala aqui, mas a gente é um 360, porque é vida financeira, é vida amorosa, é onde você mora, é a cidade onde você mora, é o estado onde você mora, é tudo. E aí vem algumas mudanças e é sempre bom refletir pra você ver, tipo, o que faz sentido pra você e o que não tá fazendo mais sentido. Porque o que não faz sentido é bom mudar e tentar outra coisa pra ver se a outra coisa vai fazer sentido com você. Então essas são as mudanças desses 15 dias que eu tô usando a raposa. E a raposa, 9 de ouros e o falcão. E assim, gente, a Dani, maravilhosa, maravilhosa, porque na hora que ela falou assim, duvido não acontecer nada nesse um mês, que ela me deu um mês, né, que a gente vai se ver de novo. Não, duvido, duvido, duvido. E quando ela falou assim, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando, será que vai acontecer? E assim, e vai muito do que você vai acreditar ou não. E aí eh, eu dei o poder da dúvida. Ah, mas vai acontecer sim. E agora eu vou mostrar a produção de tela, que tá meus bichinhos, ó. Que tá meus bichinhos, que tá os arquétipos. Oh, meu Deus. Pera, pera que vai aparecer. De novo. Cancela. Ó. Aí eu deixei na produção de tela. Eu até achei que antes, como eu desacreditava um pouco por ter usado antes e não ter funcionado, achava que tinha que fazer outro tipo de coisa pra poder funcionar. Vamos supor, ai, sei lá, ler alguma coisa, ver alguma coisa além da tela, não sei. Eu pensava que era uma coisa mais difícil acesso. E eu vejo que não, que ele é bem fácil acesso. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui. Eu vou deixar também o link da Dani para vocês consultarem, fazerem essas mudanças na sua vida e prosperarem, se for o desejo de vocês, arrumarem a casa, entre aspas, né? Que aqui é o que tá acontecendo, assim, sabe? Uma revolução, uma pequena revolução na minha vida. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.